E, em função também dessa questão do petróleo, ele acaba tendo algumas discussões com o governo de Getúlio Vargas, que na época era uma ditadura, né? Era Vargas, e aí ele acaba sendo preso por alguns meses devido a essa questão política. Quando ele sai da cadeia, ele acaba ficando na Argentina, morando por um ano. Depois ele, em 1947, ele retorna ao Brasil, tá? E já finalizando, né, a vida dele, ele acaba morrendo em 1948 de um probleminha, né, de um espasmo vascular. Ok. Aqui eu tenho 2 pequenos textos que eu sempre trabalho com os meus alunos, que são muito importantes, tá? Então eu vou ler para vocês e vou explicar. Lobato é sem dúvida o maior escritor da literatura infanto-juvenil brasileira. Com ele ocorre uma verdadeira revolução no gênero, até então marcado por textos de preocupação moralista e patriótica que, ao invés de divertir as crianças, procuravam doutriná-las. Ao rejeitar os modelos tradicionais, levou as crianças a se divertirem com reflexão, modernidade e assimilação de valores universais. Sua produção infanto-juvenil constitui a parte mais importante da sua obra. Embora Lobato fosse um homem que acreditava no progresso, cometeu o equívoco momentâneo de criticar os modernistas de 22 que buscavam uma arte de reforma. Pois bem, vou começar a explicar então. Primeira coisa, gente, Monteiro Lobato ele não escreve só para crianças, tá? Ele tem uma importância também de literatura para adultos. Entretanto, ele foi o cara mais importante na literatura infanto-juvenil no Brasil, para aquela época, tá? Porque o que acontece? Até então, os textos que se dava para as crianças ler, normalmente eram textos escritos por pessoas de outro país, né? Então, assim, que não retratavam a situação do Brasil, a criança brasileira. Então, por exemplo, a gente vai ter contos de fadas, né, que retratam toda aquela questão de Europa da Idade Média. Mas os textos que os brasileiros escreviam na época eram textos totalmente doutrinadores, moralistas e patrióticas, no sentido de vamos aprender a escovar o dentinho, respeite o seu pai, respeite a sua mãe, ame a Deus, ame a sua pátria. Até eu tenho um livro bem antigo que era do meu avô, de quando ele estudou, o livro é de 1909, se eu não me engano, então antes de Monteiro Lobato, né? E esse livro tem, assim, textos que tu acaba dando risada, de tipo, sério isso? Porque as crianças, elas não podiam ter voz nem vez, elas não podiam ter opinião nenhuma. E aí vem o Monteiro Lobato e cria a boneca Emília, que é desbocada, fala demais tudo que ela pensa, até demais, né? Que depois a gente vai ver daí as polêmicas que envolvem isso. Então, ele acaba, assim, abrindo portas para autores conseguir escrever para a criança se divertir, e não para doutrinar a criança, não para ensinar a criança, mas sim para ela ter um momento de diversão mesmo com a literatura. Certo. Aí, agora eu vou falar para vocês ali que o porquê que ele criticou os modernistas de 1922, tá? Espera que eu vou fazer um outro videozinho sobre isso, porque é bastante conteúdo.